Já imaginou fazer desenhos como esse? Ou como esses aqui? E melhor, sem precisar ter materiais caros e mesmo que você não tenha nenhum tipo de dom ou experiência com desenho. Então, clica no primeiro link da descrição e venha conhecer os segredos dos animes. Se liga só, porque no vídeo de hoje vai ter coisas sobre pintura digital, marcadores, proporção, criação de personagem, vai ter muita coisa. Então, se liga aí. Fala galera, tranquilo? Aqui é o João e no vídeo de hoje eu trouxe pra vocês um pouco mais do Avaliando Desenho dos Inscritos. Na real, esse aqui é o primeiro do ano, né? Então se você não sabe como participar também, como muita gente me pergunta, tá aparecendo no meu Instagram aí na tela e as regras vou deixar na descrição. Se você quiser participar, só você ler as regras aí e mandar seu desenho lá no Instagram, beleza? Se você é novo também no canal, chegou agora, já se inscreve e também deixa o like, porque assim eu posso fazer mais vídeos como esse e continuar esse quadro que vocês gostam bastante. E o primeiro desenho que a gente tem é esse que eu tô colocando aí na tela. E quem mandou é o Kakashi Hatake também, esse tal Instagram dele. Eu tô colocando aí na tela e o Instagram de todo mundo eu vou deixar aí na descrição e na tela pra vocês conferirem, tá certo? A primeira coisa que a gente consegue perceber que é bem nítida nesse desenho, primeiro eu curti bastante esse modo unboxing, esse desenho do Kakashi. Só que algumas coisas que eu acho que você pode estar melhorando no seu desenho. E se você sempre comete esse erro também, você que tá assistindo agora, presta atenção porque isso aqui é muito comum, muita gente erra por não entender essa parte de proporção. Se você vai desenhar algum personagem, às vezes o personagem fica com o olho maior, a orelha maior, alguma coisa fica estranha, você não sabe por que ele nunca aparece com o que você está copiando, talvez seja porque você não tem entendido um pouco mais sobre proporção. E para ficar mais fácil de você entender, uma coisa que me ajudou muito é o seguinte: imagina que eu vou desenhar esse óculos aqui, que no caso é meu óculos, sim, para você que não sabe, eu uso óculos, e eu vou desenhar ele, só que eu desenhei ele muito maior que o meu rosto. Ele vai ficar fora da proporção, fora da realidade. A mesma coisa vai se aplicar a qualquer coisa que você for desenhar. Se você desenhar um personagem e o personagem ficou com o olho maior que deveria, ele já parece uma outra pessoa, um outro personagem. Assim como eu mesmo, vocês estão vendo aqui meu rosto. Se eu desenhasse meu olho maior, ou meu nariz fosse mais fino ou mais largo, eu já seria uma pessoa diferente, o meu rosto teria traços diferentes. E isso acontece também quando você vai desenhar um personagem de anime. Se você vai desenhar alguma coisa e você não sabe quais são os traços, né, as medidas, os tamanhos, não adianta você desenhar bem o olho se você não sabe qual o tamanho correto dentro do rosto. E uma coisa bem simples que você consegue fazer para acabar com isso é medir sua referência antes de começar a desenhar. Você pode pegar tanto no celular quanto no computador e marcar ali com essas linhas as principais medidas e alturas. Por exemplo, qual é a altura dos olhos, qual é a altura do nariz, da boca, qual o tamanho de cada um dos olhos dentro do rosto do seu personagem. Isso é legal aí, você começa a comparar essas partes para você começar a se localizar ali, tá certo? Isso vai te ajudar bastante. Outra coisa que ajuda muito é fazer o esboço. Muita gente começa a desenhar e não pensa, fala, só vou desenhar aqui, calma. Acho que tá muito apressado. Para fazer o esboço você precisa pensar, você precisa planejar, não é só pegar um lápis e começar a fazer. Porque senão você não sabe onde está errado. E se você erra no esboço, que é no começo do desenho, fica tudo mais difícil. E também você não precisa complicar o esboço colocando um monte de linhas. Uma coisa fácil, eu gosto de usar, é o desenho contínuo, eu fiz um vídeo sobre isso. Tá, vou deixar aqui no card sobre esboço, sobre desenho contínuo, uma playlist inteira para você conferir. Mas o que vai te ajudar é você começar a planejar o desenho de uma forma bem simples. Pega o lápis seu e quando você for começar a desenhar, marca só o tamanho das coisas dentro do rosto. Marca qual vai ser o tamanho da cabeça, qual vai ser o formato da cabeça, qual vai ser o espaço que você vai ocupar na folha. E assim como você pode perceber na imagem que eu estou mostrando para vocês, desse desenho que eu estou refazendo, você consegue marcar o tamanho das coisas sem fazer aquele traço muito forte, muito marcado, porque você vai apagar depois. Então você faz de uma forma bem leve, assim você consegue medir os olhos e ver qual o tamanho, qual a altura deles e se seu personagem vai ficar parecido ou não com o da sua referência, tá certo? Essas coisas vão te ajudar muito nessa parte de proporção de qualquer estilo de qualquer personagem. E falando em proporção também, a gente tem outro desenho que é do João, que eu vou deixar o Instagram dele aí na tela e tem muito a ver com isso, essa parte de criação, de criatividade. E fala nos comentários, você já criou algum personagem? Uma coisa que você tirou da sua cabeça? E às vezes você tenta passar ele pra folha, acaba saindo diferente do que você imaginou? Talvez esse pode ter sido o caso do João nesse desenho aqui. Eu gostei bastante, bem colorido, né? Bem cheio de detalhes e parece muito o Naruto e o Kawaki do Naruto também. Então dois personagens bem legais, eu acho que ele misturou ou ele se inspirou neles. Uma coisa que vai te ajudar bastante, se você quer criar um personagem exatamente da forma que ele tá na sua cabeça, você precisa entender como passar as coisas do mundo real primeiro para a folha, antes de querer passar as coisas da sua cabeça para o papel. Calma, sei que deve ter ficado meio confuso, mas agora vai te ajudar. Por exemplo, olha esse desenho. Se a gente conseguir reparar em algumas coisas no braço dele, você consegue perceber que o braço está muito maior do que deveria? Parece que a cabeça dele está um pouco menor. Tá meio estranho, os olhos estão muito juntos. E como a gente consegue saber o que está certo e o que está errado? Tudo que a gente desenha, mesmo que seja um anime, um mangá, um cartoon, que seja um pouco diferente da realidade, tudo que a gente vai desenhar é baseado numa coisa que está na realidade. Então se você quer desenhar o corpo de algum personagem, quer criar ele numa posição diferente,
quer desenhar um braço, um corpo, a perna, qualquer coisa, você tem que se basear na realidade primeiro, saber como ela funciona e depois você pode colocar o seu estilo em cima. Assim que funciona para desenhar qualquer estilo que existe no mundo. A gente não cria nada na nossa cabeça, a gente pega a realidade e adapta a nossa versão. Então o que vai te ajudar bastante é estudar um pouco mais de anatomia. Porque como você vai saber se o olho do seu personagem está muito junto, que nem nesse caso do João? Como você vai saber se o braço está maior ou menor que deveria? Então você precisa estudar um adulto, no caso dele ali, parece ser um personagem adulto, quais as proporções, quais são as medidas certas de um personagem adulto. Porque depois que você entender isso, vai ser muito mais fácil você passar o que está na sua cabeça para o papel. Porque além do que você vê, você vai colocar essas informações que você percebeu. Isso vai te ajudar demais. E um outro desenho que tem muito a ver com isso é o do Fernando Telles. Eu achei muito criativo. Eu não sei se foi todos os personagens que ele criou, porque parece muito também um personagem de Naruto. Esse macaco do fundo eu não sei se é um biju ou um outro personagem diferente, mas eu achei muito legal. As cores, até o efeito do fundo, ficou bem completo esse desenho, eu gostei bastante. Mais algumas dicas também que vão te ajudar bastante nessa parte de criação. É a parte de dificuldades que a gente tem no nosso dia a dia. Talvez você, me fala nos comentários aí se você tem essa dificuldade em desenhar as mãos do personagem. Desenhar as mãos, desenhar os olhos iguais. Então o que vai te ajudar é estudar esses temas separados. Por exemplo, nesse desenho a gente consegue reparar que ficou muito legal, várias coisas se encaixaram bem, só que você percebe que as mãos dele, mesmo que a gente entendendo que dá pra ele segurar esse pergaminho, né, esse negócio que ele tá segurando aí, a gente também consegue perceber que os dedos acabaram perdendo um pouco do sentido. Então ele perde um pouco essa percepção que ele tá segurando, agarrando alguma coisa, sabe? Então é legal a gente tomar cuidado com isso. Caso você tenha dificuldade também em desenhar mãos, eu fiz um vídeo completo sobre isso, que eu vou deixar aí no card pra você assistir depois. Tá certo? Mas tenta fazer isso. Quando você for desenhar alguma coisa que você tem dificuldade, principalmente quando é um desenho criativo, você precisa ter uma base maior na realidade. Então treina a desenhar as mãos, treina a desenhar animais, treina a desenhar coisas diferentes. Por exemplo, esse desenho, eu decidi redesenhar ele e refazer com algumas coisas que vão facilitar. Isso aqui é para qualquer estilo que você for fazer, e principalmente quando você passa o que está na sua cabeça para o papel. O que vai te ajudar também é separar os temas e começar a estudar eles de uma forma por parte. Por exemplo, ele desenhou um macaco, né, um gorila, misturado com o samurai, com o ninja do Naruto. E qual que é a ideia? Para você conseguir deixar o mais próximo do que está na sua cabeça, é você entender cada um desses temas de uma forma separada. Foi o que eu fiz. Eu desenhei alguns gorilas para entender como eles funcionam, como são as feições, os traços de um gorila. Desenhei algumas armaduras. Fui desenhando coisas que eu gostaria de colocar no papel juntas, mas primeiro eu precisava entender elas separadas. E foi o que eu fiz. Depois eu fui medir no cenário e fui adicionando cada um desses detalhes, para o desenho não perder o sentido, as coisas ficarem melhor. Então toda vez que você for desenhar qualquer desenho, pensa nisso, o que está fazendo sentido, o que não está. E caso você tenha dificuldade em reparar no que não ficou bom ou no que não ficou igual, é legal você fazer algumas coisas. A primeira delas é você comparar com a referência, se você estiver copiando, e a segunda é você mostrar para outra pessoa. Porque às vezes a gente está tanto tempo ali fazendo aquele mesmo desenho que a gente não repara nessas coisas. Então o que vai te ajudar é mostrar para uma pessoa de fora. Ela vai olhar de uma forma diferente da sua porque ela não está muito tempo em contato com aquele desenho. Ela vai perceber de cara os erros e as diferenças entre a referência ou diferenças entre a realidade e seu desenho, beleza? E finalmente, algumas dicas sobre pintura, né? Tem esse desenho que eu curti bastante, que é do Gohan. Se eu não me engano é da Michela, eu acho que é assim que fala seu nome. Se eu errei foi mal aí, mas eu vou deixar o Instagram dela aqui pra ficar mais fácil de vocês encontrar no Instagram. Eu curti bastante esse desenho e tem muito a ver com isso. Tô pensando em fazer até um vídeo completo sobre marcadores e dar algumas dicas. Mas algumas coisas que vão te salvar agora pra você já começar a melhorar isso. A primeira coisa que a gente consegue perceber no Gohan é a parte das mãos, mas se você tiver dificuldade, é só assistir o vídeo que eu deixei no card que vai facilitar. Agora na parte de cores, eu percebi que ela usou marcador. Se você não sabe o que é marcador, é basicamente uma canetinha, tá? É um outro nome para dar pra canetinha, mas marcador ele é muito bom para você usar. Só que se você ainda não sabe usar, é melhor você ir testando antes para ver o que você consegue fazer com eles. Por exemplo, eu comprei esses marcadores que você tá vendo aí na tela, que são da CIS. São bem baratos e tem muita coisa que dá pra fazer com eles, cara, muita coisa. Mas o que eu percebi nesse desenho, quando você compara o desenho com o anime, você consegue reparar que o tom de pele do Gohan tá diferente. Parece que esse Gohan aí tomou um pouco mais de sol, tá um pouco mais moreno, certo? Enquanto o do anime, ele tem a pele um pouco mais alaranjada e mais rosada. E o que acontece? Talvez seja pela quantidade de marcadores que você tem. Porque assim, se você não tem variedade de materiais, você tem que usar sua criatividade para conseguir ter um melhor resultado. Então, foi o que eu fiz. Em vez de você só usar o marcador, se você vê que os tons não combinam, você pode simplesmente complementar com lápis. Então você usa uma cor base, uma cor mais neutra, por exemplo, tem a cor mais escura, o meio tom e a cor mais clara. Pega essa cor do meio e começa a usar ela como base. Você define ela inteira e depois começa a usar os lápis para marcar o volume, as sombras e as profundidades. Assim fica muito mais fácil e você consegue dar um efeito melhor.
você não perde o tom de pele do personagem ou o tom que você queria. Você usa os marcadores, então você poupa muito mais tempo e deixa a pintura mais homogênea, que aí eu percebi que foi uma dificuldade dela aí, misturar bem as cores, e fica assim muito mais fácil. Então treina, misturar os materiais que você tem. Pega uma folha separada e começa a ver quais são as combinações de cores, quais são os tons de pele. É legal você, se você tem dificuldade ou é muito iniciante, faz uma tabelinha. Por exemplo, se eu misturar essas cores, eu vou ter um tom de pele alaranjado. Se eu misturar essas cores, eu vou ter um tom de pele branco amarelado. Eu vou ter uma pele negra nesse tom, sabe? É bem legal você fazer isso. Primeiro que você facilita muito no seu dia a dia. Depois que você tem essa tabela pronta, você pega, bate o olho ali, já sabe qual marcador, qual lápis usar. Então vai ficando muito mais fácil quando você faz isso. E outra coisa que eu acho que ficaria bem legal nesse desenho é você focar um pouco mais na arte final, ou seja, no contorno dos desenhos. Eu tenho alguns vídeos, acho que eu já tenho 3 vídeos sobre isso, então se você quiser ver, eu vou deixar no card na descrição para você conferir. Isso também ajuda a dar muito mais contraste no seu desenho, principalmente quando é uma coisa mais cartoon, tipo Dragon Ball, tá? Então confere lá que vai te ajudar bastante. E falando em pintura, nessa parte até de misturar materiais e cores, a gente tem o desenho da Vivian, que eu curti bastante, que é do Natal. Inclusive eu não falei para vocês no último vídeo, mas Feliz Natal atrasado, hoje provavelmente deve ser dia 1. Me fala que dia que você tá vendo esse vídeo aí nos comentários, que eu acho que vai ser dia 1 ou dia 30, não sei. Talvez lá no Instagram eu vou falar pra vocês, beleza? Mas é o seguinte, eu curti muito esse desenho, que é bem típico do Natal. Não tem muitos erros de proporção, nem nada assim, então tá bem completo esse desenho. Mas assim, o que eu acho que você poderia estar melhorando nesse desenho é você simplesmente misturar mais as cores. Principalmente quando você está pintando com lápis e você tem que pintar um fundo, eu recomendo que você troque um pouco o material. Se você tiver condição, você pode comprar um marcador, uma caneta, alguma coisa, porque assim, em menos tempo você consegue ter um resultado melhor. Porque pintar com lápis gasta muito tempo. Chega uma hora que a gente está de saco cheio de pintar, que a gente faz, pinta com pressa. E aí a cor não se mistura muito bem, fica aquelas marcas de força, assim como estou colocando na tela. Não fica uma coisa muito legal. Então o que pode te ajudar é pegar e usar um marcador, porque a gente usa o marcador normalmente para poupar tempo. Então você usa uma canetinha, porque vai dar um contraste muito maior no seu desenho, e assim as cores vão se misturar com uma facilidade muito maior. Outra coisa também é sobre os tipos de brilho. Muita gente não percebe a importância de usar luz e sombra no desenho. Por exemplo, nessas bolinhas de Natal que ela fez no fundo, a gente percebe que o brilho ficou um pouco artificial. E como você pode deixar um pouco mais realista isso? Você pode estudar um pouco mais de luz e sombra, entender como ela funciona em cada objeto, assim como estou colocando aí na tela. Você poderia deixar o brilho um pouco mais arredondado e focar um pouco mais no degradê. Claro que são só algumas dicas para complementar o desenho, ficou bem completo, eu gostei bastante. E a gente tem esse último desenho, que é do Lucas Giff. Eu curti bastante, provavelmente é um personagem autoral, e tem várias dicas que eu quero passar aqui. Eu curti muito as cores e a forma que ele fez, ele desenhou o personagem numa cena mais dinâmica, isso é bem interessante a gente começar a explorar, principalmente quando você está desenhando uma coisa que sai da sua cabeça. Mas algumas coisas interessantes que eu vejo que muita gente não percebe, e me ajudou muito quando eu comecei a fazer isso. Assim como você consegue reparar ali no fundo do desenho, as cores não se misturaram muito bem. Eu não sei se foi o tipo de material que ele usou, né, o tipo de pincel, porque é uma coisa digital, ou se foi a forma que ele estava pintando. Eu não sou muito bom em pintura digital, não sei mexer com isso, mas uma coisa que me ajuda toda vez que eu vou comprar um material novo ou vou testar uma coisa nova é entender como ela funciona primeiro. Se você está usando qualquer programa de edição, de imagens, qualquer programa para você pintar, você precisa entender como ele funciona, porque assim você vai ter mais ferramentas. Talvez não foi o pincel, o brush, alguma coisa que você usou da maneira correta. Talvez você poderia pegar outros e teria um efeito mais fácil para misturar as cores. Talvez adicionando mais cores. Então isso é interessante. Se você está nesse tipo de programa, estuda um pouco mais do programa. Vê videoaulas aqui no YouTube, compre curso sobre isso. Ou se aprofunde um pouco mais nisso, porque vai facilitar o seu dia a dia. Até se você faz no celular, tem várias formas diferentes de chegar num resultado bom. Então para você misturar as cores, acho que vai facilitar mais você estudar um pouco mais esse programa e adicionar mais cores ali, tá certo? Outra coisa que eu percebo é que ele tem alguns erros nessa parte de... Como posso explicar? Eu vou estar redesenhando aqui a arma para vocês entenderem o que eu estou querendo explicar. Mas é basicamente no formato das coisas, na versão 3D delas. A arma, por exemplo, que ele está apontando, ela perdeu um pouco o sentido. As partes, né, os lados não estão fazendo muito sentido na perspectiva que ela está inclinada. Então para você conseguir melhorar isso, é legal que você tenha no fundamento das formas. Muita gente acha que... Porque assim, muita gente acaba achando que usar as formas geométricas para desenhar uma coisa é só para fazer um personagem parado e tal, e não. As formas é para você construir as coisas e também desconstruir. Quando você faz isso, você consegue recriar em qualquer ângulo que você quiser. Então você consegue escolher um ângulo melhor para posicionar a arma do personagem, o corpo dele, as partes do corpo dele. Então fica muito mais fácil. Uma outra coisa que vai te ajudar, além de estudar as formas, é fazer o Model Sheet. Assim como eu estou colocando aí na tela, isso aqui ajuda muita gente, principalmente quem faz animação. Se você quer ir para esse ramo, vai te ajudar demais. E nada mais é do que desenhar seu personagem em várias posições. Isso ajuda você a ver como ele ficaria numa versão 3D, entender cada um dos lados dele. Isso facilita para quando você for criar, por exemplo, um mangá, uma animação, você começar a imaginar como seriam as posições.
Porque se você só tem, por exemplo, um personagem desenhado de frente e você tenta criar uma posição para ele, você não sabe muito bem, por exemplo, como fica o calcanhar do personagem, como fica as costas, como fica embaixo do braço. Fica mais difícil você movimentar e pensar em ângulos diferentes quando você não tem a imagem daquele personagem bem definida na sua cabeça, na versão 3D. Então o que vai te ajudar bastante é você pegar e desenhar ele em várias posições. Assim você consegue ter uma base maior para conseguir criar posições melhores, para conseguir fazer cenas mais dinâmicas. Tudo isso vai te ajudar demais. Então uma coisa que eu recomendo que você faça, pega algum personagem que você criou e desenhe no mínimo em 4 posições diferentes, para você ter essa base maior, porque assim vai ser muito mais fácil você criar posições mais dinâmicas e que a perspectiva está bem alinhada ali, você vai conseguir ter um resultado muito melhor para os seus desenhos, beleza? Esse foi o vídeo, espero que vocês tenham curtido, esse é o primeiro vídeo do ano, tamo junto, esse ano vai vir bastante coisa e não sai do vídeo não, hein? Tá aparecendo para você 2 vídeos, um eu tô te recomendando e o outro é o YouTube, clica num deles que eu tô te esperando no próximo.